Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Que neste domingo, dia do Senhor, Deus possa falar com você. Uma coisa certa, queridos, que Ele disse que onde nós nos reuníssemos no nome dEle, Ele estaria presente. Então saiba que Jesus está com você nesse momento e quer te ensinar um pouco dos seus caminhos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, à igreja de Brasília, Romanos capítulo 8, vou ler aqui um trecho maravilhoso dos ensinos do apóstolo Paulo e do Evangelho. Romanos 8, vamos a partir do verso 5, queridos, que Deus possa falar conosco nessa manhã. Olha o que diz, queridos, fiquem atentos. Romanos 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor apontou claramente, Senhor, duas mentalidades diferentes, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Pedimos que o Senhor avive em nós, Pai. Aviva em nós a mentalidade do Espírito. Nos ajuda, Senhor, no nosso pensar, os nossos desejos, nossas vontades, a serem de acordo com o Teu Espírito, porque assim seremos novas criaturas. O passado será pacificado no nosso ser, o nosso futuro será maravilhoso. Queremos, Pai, aprender contigo a pensar, a ter a mentalidade que o Senhor tem, a sermos sãos, a sermos frutíferos, a sermos amorosos e pacíficos como Tu és. Nos ensina nessa manhã, Pai, essa mentalidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Podem se sentar, queridos? Irmãos, se vocês lerem o Antigo Testamento e repararem bem, o Antigo Testamento trabalha muito com as atitudes das pessoas, as ações, o que elas fazem. É por isso que o Antigo Testamento é formatado em torno de mandamentos, em torno de restrições, em torno de regras. Leia o Antigo Testamento, você vai ver comandos, Deus dando comandos para as pessoas, para que as ações das pessoas sejam conforme aqueles comandos. Já o Novo Testamento dá um salto em termos de profundidade, em termos de trabalhar o ser humano como um todo. Por quê? Porque o Novo Testamento não trabalha apenas com as atitudes, trabalha até com a mente da pessoa, com a mentalidade. Trabalha com os desejos da pessoa. Ou seja, a ação, e por isso que Deus enviou não meramente algo externo a nós, mas enviou o seu Espírito Santo para quê? Para trabalhar dentro de nós, não apenas as nossas ações, mas os nossos desejos. Não apenas o nosso comportamento externo, mas nossas motivações, nossas vontades, nossos pensamentos.
Porque se isso estiver conforme o pensar e o viver de Deus, ou seja, nossas vontades, emoções, pensamentos, estiverem conforme a mente e a mentalidade do Espírito, seremos totalmente diferentes e seremos pessoas conforme Deus nos criou para ser. Conforme Deus nos criou para ser. Então, por que essa diferença, né, queridos? O trabalhar interno de Deus agora, a partir do Evangelho. Primeiro, porque Deus não está interessado apenas em uma obediência externa. A pessoa obedecendo de mau grado, obedecendo só por obrigação religiosa, mas dentro dela, ela não compreende, não admira, não deseja aquilo. Deus está interessado não apenas nessa obediência externa, mas em você, em quem você é. E também, principalmente, em quem você quer ser. Porque talvez quem você seja hoje tenha muitas fraquezas, muitos defeitos, mas quem você quer ser? Deus quer trabalhar isso, irmãos. Nosso desejo de quem nós queremos ser e efetivamente quem nós seremos amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem. E também, queridos, esse trabalhar interno, por quê? Porque apenas mudanças exteriores são passageiras. Elas tendem a acabar. Por quê? Porque essas mudanças exteriores não estão representando quem o indivíduo é. Ou seja, é passageiro porque nós somos filhos da nossa mentalidade. Por isso que esse trecho é tão profundo, 2000 anos atrás, falando de mentalidade, falando da psique humana. Porque nós somos filhos da nossa mentalidade. Se as nossas ações vão em uma direção e a nossa mentalidade vai em outra direção, e essa mentalidade não é mudada, o que acontece? As nossas ações que estão nessa direção começam a virar e aí na direção da nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade é o que vai, a longo prazo, gerar as nossas ações. Não tem como. Se não for mudada a mente, as nossas ações vão acabar sendo conforme elas. Jesus descreve isso, explica isso de uma maneira fabulosa, um dos trechos assim, mais profundos que eu vejo no Novo Testamento em relação à psique humana, ao interior humano. E ele está justamente no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, Jesus diz: os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, os olhos, a forma que você enxerga a vida, a forma que você pensa, a sua mentalidade, enfim, para usar o termo aqui de Romanos 8, os olhos, a forma de você enxergar, são as candeias, é a candeia do corpo, é o que vai iluminar o seu ser. A forma que você enxerga são a candeia do corpo, é como vai iluminar o seu ser. E ele diz: se os seus olhos forem bons, ou seja, a forma que você enxerga o mundo, a sua mentalidade for boa, for sadia, for segundo a palavra de Deus, for a mentalidade do Espírito, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Veja que 2000 anos atrás, Jesus, que entende bem da alma humana, ele fala sobre somatização. A forma que você pensa vai ter implicações no seu corpo. Se os seus olhos forem bons, a sua forma de enxergar for boa, todo o seu corpo será cheio de luz. Até tem aquela frase, né? Mente sã, corpo são. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Em contraponto, se os seus olhos forem maus, a sua mentalidade, a forma de você enxergar já de antemão é má, você já acorda olhando mal, de uma forma ruim para o mundo, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olhos bons, corpo cheio de luz. Olhos maus, corpo cheio de trevas. Ou seja, irmãos, tudo depende do seu olhar. Veja que Jesus nem fala sobre nós ser trevas ou luz, dependendo das circunstâncias, que podem ser boas, podem ser ruins, podem ser de luz, mas ele fala que o principal é o seu olhar. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem ruins, tudo depende do seu olhar, tudo depende de como você enxerga as coisas, tudo depende da sua mentalidade. Ao ponto até que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha, se você tiver esse olhar que tudo vai cooperar no fim, a médio e longo prazo, tudo vai cooperar para o bem dos que amam a Deus,
você vai agradecer por tudo, você vai receber tudo de bom grado, você vai enfrentar tudo com uma outra atitude, com uma outra mentalidade. Por ser tão crucial, irmãos, essa questão do olhar, esse texto de Romanos fala sobre mentalidade. E Deus aqui, em Romanos 8, divide a humanidade em duas categorias. A gente pode pensar, dividir a humanidade por várias perspectivas. Deus aqui em Romanos 8 divide a humanidade em apenas duas categorias. Os que vivem segundo a mentalidade da carne e os que vivem segundo a mentalidade do Espírito. Olha como isso é profundo, queridos. Deus olha para nós, olha para a humanidade e vê aqueles que vivem de acordo com a mentalidade da carne e aqueles que vivem de acordo com a mentalidade do Espírito. Será em qual categoria Deus está te vendo viver boa parte da sua vida? Você vive conforme a mentalidade da carne ou conforme a mentalidade do Espírito? E para ter essa resposta, qual mentalidade você segue? Basta ter, né, irmãos, um pouco de honestidade com você mesmo e seguir a definição que o apóstolo Paulo coloca aqui. Como essa definição fica clara nas nossas vidas. Ele diz no verso 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Qual mentalidade você tem? Assim, só você vê em função do que você vive, para fazer o que a carne deseja ou para fazer o que o Espírito deseja. Veja que são desejos diferentes. A carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outras coisas. E o que você tem buscado satisfazer mais no seu dia a dia? Você busca satisfazer mais a sua carne, ou seja, o seu ego, apenas a si mesmo, apenas desejos fúteis de ostentação, desejos egoístas, ou você busca satisfazer o Espírito? Ou seja, você se volta para Deus, se volta para aqueles a quem Deus ama, você busca servir ao próximo, amar ao próximo, e até voltar-se para si mesmo, porque o Evangelho não é só para o outro, você se volta para Deus, para o outro e para você mesmo. Então veja como a mentalidade da carne é uma mentalidade míope e egoísta do mundo. É só eu, satisfazer os meus interesses, os meus desejos. Agora a mentalidade do Espírito volta-se para Deus, eu quero satisfazer a Deus, eu quero cuidar e servir ao próximo, e também, como Jesus nos ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu amo a Deus, amo ao próximo e amo a mim. O errado é amar só a mim. Isso deteriora, isso estraga a vida humana, vira uma solidão, mesmo no meio da multidão, vira um vazio, vira algo frio, seco e sem luz. Agora, se você ama a Deus, ama o próximo e se ama, aí vira um todo, vira algo bonito, vira algo espiritual e não egoísta. Então a mentalidade da carne, irmãos, atende a anseios supérfluos, atende a anseios imediatos, vaidosos, centrados no poder, no domínio, de passar por cima do outro, ignorando o outro, ignorando o que é certo. A questão é: eu quero me satisfazer e pronto, acabou. Isso, o vazio humano é tão grande que ele tenta preencher olhando para si e cai num vazio cada vez maior. Agora, se o ser humano, na mentalidade do Espírito, busca honrar a Deus, ao próximo e se cuidar dessa maneira ampla, e não esquecendo do outro e não esquecendo de Deus, aí sim se atinge algo que gera vida e paz. A mentalidade do Espírito trabalha com valores profundos, trabalha com valores eternos, trabalha com valores centrados no amor, não em algo egoísta, mas centrado no amor, atentando para o que é correto, lembrando-se do outro, lembrando-se de Deus. A diferença, irmãos, entre uma mentalidade e outra é monumental. É a diferença entre o divino e o vazio, entre a luz e as trevas. Veja, irmãos, como se nós olharmos mais para Jesus,
nós veremos como a mentalidade dele era diferente das pessoas que o cercavam, mesmo religiosos. A gente vê os religiosos se gabando, buscando poder, buscando humilhar os outros, e Jesus não. Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa honesta, que cuidava de todos, se importava com todos. A busca de muitos na humanidade, irmãos, é poder ostentar, é poder ganhar likes, é poder se sentir superior aos outros, poder contar vantagem em relação aos outros, poder, hoje nas redes sociais, ganhar mais likes que os outros, se comparando sempre. Irmãos, meu Deus, o nosso Deus era humilde. As criaturas querem se gabar, e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era humilde. Veja como, se você olhar na perspectiva de Deus, como é ridículo essa coisa de criaturas ficarem ostentando e se gabando, quando o verdadeiro Deus, porque essas criaturas não são deuses, o verdadeiro Deus era humilde. É aquela mesma queda de Lúcifer, querer se gabar, querer se fazer de Deus, e querendo se fazer de Deus, a pessoa cai. Adão e Eva quiseram ser semelhantes a Deus, caíram. Nós temos que ser semelhantes a Deus, não em inveja, não querendo ser mais que os outros, serem poderosos ou se gabar, não querer ser igual a Deus como Ele era, ser humilde, ser simples, ser parecido com Jesus. Com Jesus. Irmãos, isso é a natureza divina. E Deus nos chamou para sermos participantes da natureza divina. Já li várias vezes aqui esse trecho de 2 Pedro, que Ele nos deu todas as suas promessas para que nós fôssemos participantes da natureza divina. E o que é a natureza divina, senão adotarmos essa mentalidade do Espírito, uma mentalidade conforme Jesus. Houve, alguns anos atrás, um livro que ficou muito famoso, depois saiu até em filme, aquele livro, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus? Foi um livro muito impactante, né? As pessoas procurarem agir mesmo como se Jesus estivesse ali no nosso lugar. Mas também, se nós fôssemos colocar algo um pouco diferente, no nosso lugar, o que pensaria Jesus? Já que estamos falando de mentalidade, já que Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso, se os nossos olhos forem maus, nosso corpo será cheio de trevas. Então, o que pensaria Jesus, irmãos, no nosso lugar? Em cada situação incômoda, em cada situação desagradável, num momento de ira, num momento de discordância, num momento de qualquer intempérie da vida, ou numa dúvida, ou numa situação, qualquer que seja, que você pensasse, o que Jesus pensaria no meu lugar? Imagina se nós nos perguntássemos a cada pensamento, irmãos, a cada situação, a cada vontade, a cada desejo, já que a gente está falando aqui, né? Que a mentalidade da carne quer satisfazer os desejos da carne, e a mentalidade do Espírito quer satisfazer os desejos do Espírito. Então, a cada desejo nós nos perguntássemos, qual que é a mentalidade do Espírito? O que Jesus pensaria no meu lugar? Diante de cada pensamento, cada estresse, cada ansiedade, cada medo, cada insegurança, cada inveja, cada ciúme, cada tristeza, qualquer pensamento a gente colocasse diante de Deus e se perguntasse, o que Jesus pensaria no meu lugar? Irmãos, essa pergunta simples, o que Jesus pensaria no meu lugar? Eu acho que ela é capaz de impactar todo o nosso ser. Essa simples pergunta desafiaria pensamentos arraigados nossos, preconcepções, coisas que vieram lá de trás, que a gente vive repetindo, os mesmos pensamentos adoecedores, que a gente desafiasse esse pensamento e falasse, não, o que Jesus pensaria no meu lugar? Essa simples pergunta poderia dar um start para uma nova vida, para uma nova forma de pensar, porque sempre é isso que Deus quer, mudar o nosso interior, a nossa forma de pensar, nos dar uma mentalidade do Espírito. Nós vimos aqui, Deus divide a humanidade, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. E Deus, enviou o seu Espírito para nos conduzir da mentalidade da carne para a mentalidade do Espírito. Esse é um propósito real dele na sua vida.
te levar cada vez mais a adotar a mentalidade do Espírito, que é o que a Bíblia chama, né, de a mente de Cristo. É isso que Ele quer implantar em nós, a mente de Cristo. E isso, se realizar nas nossas vidas, irmãos, como a nossa vida seria melhor, mais sadia, mais profunda, mais feliz. Sabe por que deveríamos, queridos, buscar isso intensamente? O texto aqui inicia dizendo, né, diferenciando a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito, e ele mostra por que a gente deveria buscar a mentalidade do Espírito. Ele diz, porque a mentalidade da carne, ela é morte, ela é destrutiva, ela é adoecedora. A mentalidade da carne é morte, é adoecedora, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Irmãos, a gente vê isso estampado na nossa sociedade. Quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais você vê problemas surgindo, transtornos, ansiedade, estresse, depressão, vidas ceifadas, pessoas perturbadas, inseguras, com medo, tem de tudo. O que você pensar hoje, cada dia surge algo novo, uma coisa nova que perturba a alma humana. Todo dia tem algum tipo de desgaste, sofrimento, algo novo desgastando e causando sofrimento no ser humano. Tudo isso, ansiedade, estresse, depressão, perturbação, medo, insegurança, tudo isso a Bíblia resume numa palavra. A mentalidade da carne é morte, é adoecedor, é sofrida, é destrutiva. Agora, a mentalidade que Jesus também chamou, os olhos ruins geram um corpo cheio de trevas. Mas a mentalidade do Espírito, a mente em Deus, o que gera? É vida e paz. Gera um corpo luminoso. Vida e paz. Vida e paz. Hoje, na sociedade, muitas pessoas até querem e desejam a morte. A mentalidade do Espírito não gera a pessoa vida, gera na pessoa paz. E quem não quer isso, né, irmãos? Bastaria a gente se exercitar e perguntar cada vez mais: no meu lugar, o que pensaria Jesus? A gente tem que trocar, irmãos, a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito. Buscar o que o Espírito deseja. Porque às vezes a nossa carne fica aqui cobrando, pedindo, e se você atende, você pensa, ela vai se silenciar. Não, vai gerar morte. A mentalidade da carne é morte, é destrutiva. Não atenda aos anseios, aos desejos da carne, porque isso só vai gerar sofrimento. Você precisa atender ao seu espírito. Eu sei que a carne muitas vezes grita muito mais do que o espírito, mas nós precisamos atender ao nosso espírito. Mas é muito difícil, irmãos, fazer o ser humano acreditar nisso. Por quê? Porque tem que abrir mão desses gritos da carne, tem que abrir mão do ego, tem que abrir mão da soberba, tem que abrir mão do que é terreno, e nada disso a nossa carne quer largar. Nossa carne é egoísta, nossa carne é terrena, é soberba. E ela vai te cobrar e vai dizer que se você não atendê-la, você é fraco, você é um derrotado. Não, a nossa carne é egoísta e soberba. Não atenda ela. Foi isso que Satanás fez lá no Éden. Vocês não querem, olha, Deus não quer que você seja como ele. Vocês vão ser derrotados, vocês vão ser escravos dele, vocês vão ficar sempre abaixo, vocês vão ser inferiores. Foi ele atiçando a carne, e isso foi a ruína deles. Nós precisamos adotar a mentalidade do Espírito, porque tudo que a carne deseja, a gente sabe a que fim leva, irmãos. Atenda a ela e você vai ver a que fim leva. Agora, se vida e paz em vez de morte já não fosse motivo suficiente, irmãos, para buscarmos a mentalidade do Espírito, para buscar pensar como Jesus, a fazer essa pergunta: no meu lugar, o que pensaria Jesus? Se isso já não fosse motivo suficiente, de um lado está a morte, mentalidade da carne, do lado de cá está vida e paz. Veja, irmão, você não escolhe o que você colhe, você escolhe o que você planta. Do lado de cá está a mentalidade da carne, do lado de cá está a mentalidade do Espírito. Do lado de cá está a morte, do lado de cá está a vida e paz. Eu tenho a mentalidade da carne, mas eu quero vida e paz. Não,
você vai ter que abandonar a mentalidade da carne e adotar a mentalidade do Espírito. Porque se você plantar a mentalidade da carne, satisfazer os desejos da carne, você vai colher o que está plantando, vai colher morte, algo destrutivo, algo adoecedor. Se você quer vida e paz, vai ter que dizer, e vai doer na carne, vai ter que dizer não para a mentalidade da carne e adotar a mentalidade do Espírito. Mas o texto nos dá ainda mais um motivo para buscarmos ter a mentalidade do Espírito. Além de vida e paz em vez de morte, ele nos diz, a mentalidade da carne, além de ser mortal, adoecedora, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só, irmãos. Cuidado antes de responder. Quem estiver meio dormindo, aí se eu perguntar, a pessoa, cuidado, ó. Alguém quer ser inimigo de Deus? Mas, de novo, o que você planta, o que você semeia, é o que você vai colher. Se você semeia a mentalidade da carne, do lado de cá tem morte e tem inimizade com Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, mas tem algo dentro de você que, se você não cuidar, a mentalidade da carne, se você aceita essa mentalidade, tem algo dentro de você que é inimigo de Deus. Olha como isso é grave, irmãos. Eu estou adotando aqui a mentalidade da carne, estou tocando a minha vida, estou de boa, eu quero satisfazer o meu ego, a minha soberba, só busco o que é terreno. E a pessoa acha que está tudo bem, mas tem algo imenso que ela está nutrindo, que ela está criando, que ela está satisfazendo, algo dentro dela que é inimigo de Deus. Olha como isso é terrível, irmãos. Algo dentro de nós que é inimigo de Deus. É ter uma mente oposta dele. Se você está do lado da mentalidade, você tem uma mente oposta dele, e que vai na direção contrária ao que Deus quer. E não vai usufruir da paz, da alegria, do amor de Deus. Não vai, e o texto nos diz, não vai e nem pode fazê-lo. E nem pode. Não dá para conciliar essas duas coisas, a mentalidade da carne com uma vida. Não dá. Não encaixa, não flui, não funciona. Se for atender os seus desejos egoístas, você está atendendo algo que é inimigo de Deus para a sua vida. Com a mentalidade da carne, irmãos, se a pessoa for religiosa, o que ela vai fazer? Ela tem a mentalidade da carne, mas eu oro, eu busco a Deus. Aí o que a pessoa vai fazer? Com a mentalidade da carne, ela vai orar e pedir a Deus para o quê? Se ela tem a mentalidade da carne, ela quer satisfazer a carne. Então, quando ela orar, o que ela vai pedir? Deus, traduzindo, Deus, satisfaça a minha carne. Por quê? Porque quem tem a mentalidade da carne, busca atender os anseios da carne. Então, ao orar, ela vai pedir, Deus, satisfaça, Senhor, os desejos da minha carne. E acha que Deus vai responder a isso? Irmãos, Deus não vai fazer o que Ele não concorda. Deus não vai fazer algo pelo qual aquilo que é inimigo dele. Deus não vai fazer. E Deus não vai responder a algo que Ele sabe que não preenche, pelo contrário, só vai aumentar o vazio daquela alma. Ele não vai atender a isso. Então, pedir com a mentalidade da carne para o ser da mentalidade do Espírito alimentar a nossa carne não vai funcionar, Ele não vai fazer. Estamos pedindo a coisa errada. Até o Tiago capítulo 4, ele diz: pedis e não recebeis. Pastor, eu peço e não recebo. Por quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões, o vosso ego, a vossa soberba, a vossa ostentação. Não vai receber. De Deus não. De Deus não. Vai ser uma conquista própria ou receber de outras mãos. De Deus não. Porque Deus não vai atender algo que é uma mentalidade que é inimiga dele. Então é bem claro, irmãos. Não é uma mentalidade diferente de Deus, assim, um pouquinho diferente. Não, é algo inimigo de Deus. Inimigo. Contrário. Oposto. É um jugo desigual. E que comunhão vai haver entre a mentalidade egoísta da carne e a mentalidade amorosa do Espírito? Não há comunhão, é um jugo desigual. Então, com a mentalidade da carne, a gente deseja o que Deus não quer para nós. Com a mentalidade da carne, a gente vai desejar
Vai até orar por algo que Deus não quer para nós. O oposto também é verdadeiro. A gente vai desejar o que Deus não quer, e o oposto é verdadeiro. Deus vai desejar o que nós não queremos. Se a gente tem a mentalidade da carne, olha, Deus vai querer para nós o que nós não queremos. Olha como isso é grave, irmãos. Deus está querendo um monte de coisa para nós e a gente não quer. Por exemplo, se a gente nutre a mentalidade da carne e Deus amanhã te der algo que é a vontade dele, mas você está com a mentalidade da carne, e amanhã ele faz algo na sua vida que é do desejo dele, que é da vontade dele, sabe o que vai acontecer? Você não vai querer. Ele quer, ele te dá, mas se você está com a mentalidade da carne, você não vai querer. Se perceber que é algo de Deus, vai agradecer meio por obrigação. Oh Deus, obrigado. Vai agradecer meio sem jeito, e aí vai pedir outra coisa. Sequer vai notar que Deus, se Deus te der amanhã uma coisa, você está comendo, você talvez nem note que recebeu, ou talvez note, mas relegue para segundo plano, despreze, ignore, não está nem aí. É isso que Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: transformai-vos. Olha que coisa linda, transforma-se. Como é que a gente se transforma? Transformai-vos. Como, pastor? Pela renovação da vossa mente. Veja como tudo passa pela mente. Romanos 8, mentalidade da carne, mentalidade do Espírito. Mateus 6, seus olhos bons, olhos maus. Romanos 12, transformem-se pela renovação da vossa mente. Mas para que essa renovação da mente? Para que essa transformação? E aí ele fala algo espetacular, que às vezes as pessoas focam no início desse verso e esquecem a segunda metade, que eu acho espetacular. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque, irmão, se Deus der a boa, a perfeita, a agradável vontade dele, e você não renovou a sua mente, você não vai conseguir experimentar ela, essa vontade, nem como boa, nem como perfeita, nem como agradável. Você vai olhar para a vontade de Deus, como não renovou a mente, está com a mentalidade da carne, você vai olhar aquilo ali que Deus fez e falar: mas isso não é tão bom não, Deus. Isso não é tão agradável não, Deus. Perfeito não, Deus, vai achando um monte de defeito aqui, defeito. Então não vai conseguir experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vai ver a vontade de Deus como ruim, imperfeita e desagradável. Isso não é nada demais. Você pode até ser coberto pelas bênçãos de Deus, com tudo que na visão dele você precisaria para ser uma pessoa feliz, realizada. Pode receber tudo dele, mas se você não enxergar a vida como ele enxerga, você não vai dar valor algum àquilo. Se os seus olhos forem ruins, não adianta Deus te dar coisas, o seu corpo vai ser cheio de trevas, porque você vai estar enxergando o que recebeu do Espírito com a mentalidade da carne, vai dar valor nenhum. Irmãos, e não há nada que ele possa fazer, a não ser mudar a sua mente. Não há nada, porque você está ali com a mentalidade da carne, ele pode te dar as bênçãos, pode te dar tudo que você precisa. Deu tudo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada, porque com a mentalidade da carne você não valoriza nada daquilo, aquilo ali não te satisfaz, não te realiza, nada. Então Deus não há nada que ele possa fazer, a menos te ajudar a mudar a sua mentalidade. Precisa mudar o olhar ruim, precisa mudar a mentalidade, precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Para quê? Para que podeis experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E aí a pergunta: você está disposto a adotar a mentalidade de Deus? Você está disposta a se perguntar: no meu lugar, o que pensaria Jesus? No meu lugar, o que pensaria de Jesus? Você estaria disposto a abandonar a mentalidade da carne e adotar uma mentalidade diferente da do mundo, tá, irmãos? Bem diferente da mentalidade do Espírito. Porque a mentalidade da carne é morte. Tem um trecho de um livro do C.S. Lewis que é impressionante. O navio indo em uma direção,
buscando lá um segredo, buscando um lugar lá, e tem uma pessoa nadando, ou não, um barquinho remando a toda velocidade na direção contrária. Aí o pessoal desse navio pergunta: você encontrou? Você está vindo de lá, você encontrou aquele lugar secreto que realiza todos os desejos? Tudo que você pedir lá se realiza? E ele remando, e ele só fala uma coisa para o pessoal do navio: sim, eu encontrei. Lhes aviso uma coisa: não vão até lá. Não vão até lá. Eles falam: não, mas é uma coisa que todo mundo procura. Disse que lá tudo que você pedia, com todos os seus desejos se realizam. Ele falou: exatamente. Tudo que você quiser lá se realiza. Fuja pela sua alma. Por quê, irmãos? Porque se a nossa carne tiver os seus desejos realizados, nós seremos destruídos. A mentalidade da carne é morte. O que nós temos que buscar? Não ir num lugar onde se realiza todos os nossos desejos, porque é morte. Temos que ir e buscar realizar os desejos de Deus em nossas vidas. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. Então, se buscássemos, em vez dos nossos desejos egoístas, buscássemos realizar os desejos dele, de Deus, em nós, o que isso geraria nas nossas vidas? Engraçado, se a gente quiser realizar os nossos desejos, nós não vamos ser felizes. Se a gente procurar realizar os desejos dele, nós seremos felizes. O difícil é ter essa capacidade, como Jesus diz, de negar a si mesmo, parar de olhar para si um pouquinho, olhar para ele e falar assim: eu quero realizar a sua vontade. E aí você vai receber o que você buscava, mas buscava no lugar errado. Buscava satisfazer a sua carne e ficava infeliz. Em vez de buscar realizar os desejos dele. Buscar realizar a vontade de Deus. Mas qual a vontade de Deus, pastor? Se a gente, o caminho é esse, então vamos realizar a vontade de Deus, porque aí sim nós encontraremos vida e paz. Qual é a vontade de Deus? Irmãos, está escrito de forma bem clara, não precisa de interpretação, não é texto longo, é uma palavra só. Não precisa de interpretação, não precisa de estudo, não, tá? Nem algo obscuro, não, está escrito de forma bem clara e nítida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Só que, irmãos, a gente lê isso e lê com a mentalidade da carne. O que acontece, irmãos, quando você lê? A vontade de Deus é com a mentalidade da carne. Qual a conclusão você vai chegar? Que sem graça. Por quê? Porque a vontade de Deus é espiritual. E a gente lê com a mentalidade da carne, isso aí vai achar desinteressante, vai achar sem graça. Como qualquer coisa nas Escrituras, tá, irmãos? Qualquer coisa, deixa eu ir para a Bíblia alimentar meu espírito. Você vai com a mentalidade da carne, você diz assim: não, isso aqui não, isso aqui não tem graça, isso aqui não. Aqui está dizendo que Deus vai dar tudo que eu quero. Aqui, ó, aí sim. Aqui, ó, vitorioso, eu gosto. Ignora todo o resto. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Porque a gente muitas vezes vai com a mentalidade da carne. É o que Jesus diz: é semeada a palavra em terreno rochoso ou em terreno cheio de espinhos, aquela palavra se perde. Ou então Satanás vem e rouba a palavra. Se a gente está com a mentalidade da carne, é a coisa mais fácil. Satanás rouba a palavra ali, você nem percebe. Agora, irmão, se você ler, estou nessa. Chegar nisso aqui, qual que é a vontade de Deus? Está escrito de forma nítida e clara. Mas se você ouvir o que eu vou dizer agora com a mentalidade da carne, você vai, já te aviso, você vai achar sem graça, desinteressante. Não, pastor, próximo, continua aí. Não achei muito interessante. Agora, se tiver uma chama do Espírito aí, irmãos, teu espírito aí está meio fraco, fraquejando, acorda ele aí para ouvir qual que é a vontade de Deus, para você receber no seu espírito. Qual é a vontade de Deus? Se satisfazer os meus desejos vai adoecer, não vai gerar satisfação? E pela mentalidade do Espírito, eu buscar satisfazer os desejos do Espírito, isso vai gerar vida e paz. Qual é a vontade de Deus? Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, bem claro: a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Achou isso interessante? Achou sem graça? Mentalidade da carne. Se você achar, não, se é isso que Deus quer, carne, fica quieta, fica calada, eu vou buscar isso. A vontade de Deus é a vossa santificação. O que quer dizer essa santificação? Você ter um coração perdoador.
Você ter um coração grato, você ter um coração amoroso, você ter um coração quebrantado, ou seja, capaz de se arrepender quando fizer algo errado, você ter um coração humilde. Veja como isso, nada disso tem graça nenhuma, irmãos. Alguma coisa assim, pô pastor, que coisa vitoriosa, maravilhosa, aleluia. Por quê? Porque a mentalidade do Espírito, nossa carne não dá valor a isso. Agora a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está falando o quê, irmãos? Vitórias, conquistas, vamos tentar, vamos... Não, o que a Bíblia inteira fala? Você precisa perdoar, você precisa em tudo dar graças, você precisa amar a Deus e amar o próximo como você mesmo, você precisa se arrepender. Jesus pregava o tempo todo, essa era a principal pregação de Jesus. A principal pregação de Jesus. É a principal pregação das igrejas, irmãos? Não sei. A principal pregação de Jesus era qual? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a principal pregação dele. É a principal das igrejas? Não sei. É o que a carne deseja ouvir? Certamente não. A vontade de Deus é a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para você? Para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Que você perdoe. Enquanto você não fizer isso, você está só procurando se satisfazer, procurando atender aos pedidos, aos desejos, às vontades da carne. O que Deus quer? Perdoe. O que Deus quer? Agradeça. A carne só murmura, irmãos. Reclama o tempo todo. Tem um texto do Antigo Testamento que diz que a carne é como um sanguessuga, só fica dizendo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A carne é só isso, me dá. Só reclamando, me dá. E recebe, já olha o que recebeu, já vem de novo, me dá, me dá, me dá. E Deus diz, em tudo dai graças. Agradeça. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você perdoe, que você agradeça, que você ame, que você sirva, que da sua boca só saiam palavras que edifiquem, que você se arrependa, que você seja humilde. Tudo isso a carne despreza, e tudo isso é o que vai gerar vida e paz. Agora tem que escolher. Você quer atender a sua carne, vai gerar só um pensamento adoecedor, destrutivo, morte. Agora tudo isso, perdoe para você ver, o seu passado vai ser limpo. Agradeça, o seu presente vai ser limpo. Se arrependa, o seu futuro vai ser melhor. Você vê como tudo começa da sua mentalidade, do seu olhar. Agradeça, você já parte para a vida já com um sorriso, porque você já parte agradecendo, já começa o dia agradecendo pelo sol, pela vida, pela saúde, por Deus, por quem você é. Já começa a vida sendo feliz agradecendo. Já começa se arrependendo por todo o mal que você fizer, já pedindo perdão para todo mundo, sem orgulho. Não, pedir a carne é orgulhosa, a carne pede perdão de forma alguma. É orgulhosa, é uma coisa tinhosa. Você vai obedecer essa coisa horrorosa? Peça perdão, irmãos. Se quebrante, atenda ao clamor do Espírito Santo na sua vida, que quer te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mentalidade do Espírito, irmãos. O que é que você vai atender? A quem você quer satisfazer? A sua carne? Você vai sempre dizer que está certo. Ou ao seu Espírito, ou ao Espírito que vai se quebrantar e dizer, me perdoa, eu vou procurar ser melhor. Você quer ser a mentalidade da carne, só quer ser servido? Ou vai adotar a mentalidade do Espírito que quer servir? Jesus disse, irmãos, já eu falei no início, o nosso Deus é humilde, e as criaturas querem se gabar. Jesus disse, vocês me chamam Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou, vocês não. Eu não sou criatura. Vocês me chamam Senhor e me chamam Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Diferença de novo, a mentalidade da carne quer ser servida e a mentalidade do Espírito quer servir. O nosso Deus veio à terra, irmãos. Ele veio à terra para servir. E serviu até com sangue dele. Serviu até a morte. E morte de cruz. E a gente quer ser servido, a gente quer se gabar. Quando é que vamos adotar a mentalidade do Espírito?
O desejo, a vontade de Deus para a sua vida, sabe qual é, irmãos? A vossa santificação. A vossa santificação. Mas o Espírito está no controle da nossa vida. Nós lemos aqui, quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Deixe o Espírito guiar você. Nós temos que enfrentar a nossa carne, irmãos, e temos que servir ao que o Espírito de Deus quer fazer em nós. Agora, pastor, é difícil. Mas é difícil, é claro que é difícil. E é por isso que nós recebemos uma ajuda especial. Nós lemos esse texto. Mentalidade da carne é morte, mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas, pastor, como é que eu vou abandonar essa mentalidade da carne e adotar cada vez a mentalidade do Espírito? O texto nos diz que nos é dada uma ajuda especial. Nos é dito: entretanto, vocês não estarão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então nos é dado um Espírito, não é só atender ao nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus nos é dado, irmãos, com qual objetivo? A nossa santificação, o objetivo de vencer a carne. Nos diz também, se viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, se através do Espírito fizerem morrer os atos da carne, vocês viverão. Então é pelo Espírito. Por isso você se pergunta: Jesus, no meu lugar, o que você pensaria? Espírito Santo, limpa a minha mente, me dá pensamentos sadios, me dá pensamentos de quebrantamento, me dá pensamentos de humildade, me dá pensamentos de amor, me dá pensamentos de perdão. E ele diz: porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Se nós formos guiados pela carne, morreremos. Se formos guiados pelo Espírito, nós viveremos. Irmãos, Jesus morreu numa cruz, não foi para te dar um carro novo, nem uma casa na praia. Ele morreu numa cruz para quê? Para realizar a vontade de Deus, que é qual? A vossa santificação. Ele morreu numa cruz para enviar dali o Espírito Santo, que é capaz de te transformar. E para transformar a nós, que somos tão mesquinhos, tão frios, tão egoístas, tão duros, tão cruéis, tão maus mesmo, irmãos. E somos, porque a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Foi-nos enviado o maior poder do universo. Não dá para a pessoa dizer: não dá para me transformar nessa área. Irmãos, o maior poder do universo, chamado Espírito Santo de Deus, está ao nosso dispor, para nós clamarmos e dizer: Senhor, eu estou à vontade de falar as coisas mais terríveis. Espírito Santo de Deus, me segura, me limpe, me transforme. O maior poder do universo. Nos é dado para todos o maior milagre, o maior poder, para vencermos essa carne mesquinha, egoísta e soberba. Jesus morreu na cruz para que você repensasse a sua forma de pensar. No meu lugar, o que pensaria Jesus? O Espírito Santo vai te ajudar, irmãos, a encontrar uma resposta. Porque essa pergunta, no meu lugar, o que faria Jesus? Esse pedido: Senhor, me ajuda a pensar. Esse pedido é diferente daquele pedido lá, lembra? Que a gente colocou? Com a mentalidade da carne, a gente vai pedir: Deus, alimenta a minha carne, satisfaça a minha carne. Vai. De óculos vai ignorar. Agora você pede: Senhor, me ajuda na minha santificação, que é a vontade dele. Você pede de acordo com a vontade. Está escrito: Deus vai dar tudo que você pedir em oração, se for de acordo com a vontade dele. Peça: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a falar palavras que edificam. Senhor, me ajuda a me arrepender e a pedir perdão. Senhor, me ajude a ser uma pessoa conforme o Senhor. Me ajude a amar, me ajude a servir. Irmãos, essa oração, saiba, Ele vai responder. Vai te ajudar. Vai te ajudar a se transformar pela renovação da sua mente. O Espírito Santo vai te guiar, irmãos. O Espírito Santo vai te guiar. Você não está sozinho nessa luta. Entre a mentalidade da carne e a mentalidade não está sozinho mesmo. Você tem o Espírito Santo de Deus 24 horas e dentro de você para te ajudar a pensar como Jesus, a ser parecido com Jesus, a adotar a mentalidade do Espírito. Precisamos pensar como Jesus para podermos viver como Jesus. Vamos ficar perto.
mentalidade da carne e mentalidade do Espírito. Que diferença, né, irmãos? Isso pode fazer na nossa vida se nós adotarmos aquilo para o qual o Espírito Santo está aqui, colocar em nós a mente de Cristo. Aí 2 Coríntios capítulo 10, outro trecho maravilhoso. Como o apóstolo Paulo trata isso, irmãos. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha como ele trata, irmãos. Pensamentos, qualquer coisa ruim, negativa, adoecedor, contra Deus, contra a vida, contra a santidade, contra o que é bom. Olha como ele trata isso. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo a obediência, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Toda a mentalidade da carne, a gente destrói. A gente arrebenta com toda a pretensão contra Deus, contra o que é a palavra de Deus, contra a mentalidade do Espírito. E a gente leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como? Se pergunte, irmãos, no meu lugar, o que pensaria Jesus? No meu lugar, o que eu pensaria Jesus? Sabe, os cristãos antigos andavam com uma cruz. Por quê? Porque toda hora que eles passavam por uma adversidade, um problema, eram confrontados, eram ofendidos, passavam por algum dissabor, eles iam reagir e muitas vezes olhavam para aquela cruz, recuavam. Não, eu não vou responder na carne, eu vou agir no Espírito, com mansidão, calma, tranquilidade, e vou fazer a coisa certa. Olhe para a cruz, irmãos. Aí você vai ver o que é a mentalidade da carne, o que é a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne achava que Jesus ia vir, vencer os exércitos romanos, ser um poderoso rei, e os discípulos lá disputando quem vai ficar à direita de Jesus, quem vai ficar à esquerda. E Jesus disse: vocês, os governantes deste mundo, é que têm poder. Vocês precisam servir, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos, eu ouvi essa frase, sei lá, eu tinha 5 anos, na Igreja Católica. Aquilo ali, meu Deus, os primeiros deste mundo, esses que estão se gabando, recebendo aplausos, os ricos e poderosos, os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros, porque os primeiros querem ser servidos, os últimos querem servir. Quem a gente vai ser? Você quer ser primeiro a olhar nesse mundo? Vai ser o último. Você quer ser o último a olhar nesse mundo? Vai ser o primeiro a olhar de Deus. A quem nós queremos? Olha, irmão, com 5 anos eu lembro desse trecho. Porque é uma coisa espetacular, impressionante. Os primeiros desse mundo vão ser os últimos. Herodes, é chamado Herodes o Grande. Augusto, que era o imperador do planeta, dominava o planeta, conhecido de então. Dominava o Império Romano com extensão absurda, muito maior que o Brasil. Tinha um poder absoluto sobre toda a vida humana. Ele era chamado de Augusto, a palavra Augusto quer dizer divino. Ele era divino. Irmãos, na glória, o que vai ser de Herodes o Grande? Se estiver lá, vai ser Herodes o Pequeno. Esse Augusto, chamado de divino, se estiver lá, vai ser bem ralé. Você quer ser da ralé do céu, ou quer ser dos... Para isso, irmãos, pense como Jesus. Procure buscar a sua santificação. Em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. E saiba, irmãos, as demais coisas serão acrescentadas. Busque perdoar. Vai fazer um Deus feliz. Irmão, se você perdoar, você vai fazer Deus feliz. Se você se arrepender, você vai fazer Deus feliz. Se você amar, você vai fazer Deus feliz. Se você servir, você vai fazer Deus feliz. Isso, para a carne, não vale de nada. Para o mundo, não vale de nada. Você perdoou, alguém notou? Alguém viu? Não, ninguém viu. Deus viu. Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus, foi colocado aqui diante de nós, Senhor, a Tua palavra que quer mudar a nossa mentalidade. Temos a mente, ou seja, se nós tivermos a mente de Cristo,
Senhor, que milagre será, que coisa maravilhosa, como seremos plenamente realizados, satisfeitos, tendo a tua mentalidade. A gente pede, busca tanta coisa, bastaria termos a mente de Cristo. Nos dá essa mente, Senhor. Nos ajuda toda vez que nos achegarmos a Ti em oração, toda vez que estivermos ouvindo o louvor, ouvimos a igreja, ou lendo a Tua palavra, que a gente busque essa mente, a mente de Cristo, a termos a Tua mentalidade, a enxergar a vida como o Senhor enxerga. Dá-me o Teu olhar, Senhor. Dá-nos o Teu olhar, que se tivermos olhos bons, todo o nosso corpo será luminoso. Oh, Senhor, que maravilha, se todo o nosso ser for luminoso. Para isso precisamos ter olhos bons. Nos dá esses olhos bons, Senhor. Nos dá a Tua mente. Nos ajuda a enxergar como o Senhor enxerga a vida. Enxergando coisas eternas, coisas profundas, coisas lindas como o Senhor enxerga. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Nos ajuda, quebranta-nos, Senhor, para perdoar. Quebranta-nos para se arrepender. Quebranta-nos para servir. Que a gente abandone esse ego soberbo que não quer servir, não quer cuidar, não quer tratar bem. Nos ajuda a sermos pessoas diferentes desse mundo. Os cristãos às vezes querem ser parecidos com os do mundo, mas mais ostentando, mais ricos, mais poderosos. Só querem ser mais que os do mundo naquilo que o mundo valoriza. Só vão ser piores do que eles. Senhor, nós precisamos ser diferentes, não mais parecidos com Ele, mais do que Ele. Nós precisamos ser diferentes, com uma outra mentalidade. Transforma-nos para isso. Isso é um milagre. Transforma-nos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa, Senhor, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, Senhor, a receber a Sua vontade e santifica-nos, Pai, pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito seja fluir em nós todos os dias aqui, de agora em diante, para que a gente pense como Jesus, para que a gente seja mais parecidos, imitadores de Cristo. Transforma o nosso interior, Pai, para que a gente receba não os aplausos humanos, mas o aplauso do céu. Que a gente possa ouvir aquela frase: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. As pessoas não querem ser fiel no pouco, querem ser fiel. Você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos bons e fiéis, que mesmo no pouco, no que tiver, no que vier, que a vida nos trouxer, a gente seja bons e fiéis, para que neste pouco o Senhor depois possa nos levar para o teu muito, não o muito do mundo, o teu muito, Senhor. Pedimos essa limpeza, esse lavar do Teu Espírito na nossa mente. Lava a nossa mente, Senhor. Lava-nos, como o Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Limpa-nos, Pai, pela palavra que foi pregada. Dá-nos a mentalidade do Espírito. É do Espírito. Então, que o Teu Espírito faça isso, que o Teu Espírito possa nos conduzir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele deu a vida por você, irmãos. Deu a vida para que esse milagre ocorresse, para que a nossa mente... Tem cura maior que essa, irmãos? Às vezes a gente pede a cura de uma gripe, de uma doença em algum órgão. Agora tem um órgão que precisa de uma cura que só Ele pode fazer, que é a nossa mente. Que esse milagre possa ocorrer em nossas vidas.